Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Se você é da antiga na igreja e veio de uma igreja batista, por exemplo, ou de uma igreja de tradição reformada, você vai lembrar o que é a escola dominical. Hoje teremos algo mais ou menos assim. Então se prepare aí. Espero que você seja abençoado. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o texto áureo da ceia, que normalmente se entende como um texto-chave da ceia do Senhor. Nós vamos ler os 2 primeiros versos e depois a gente segue na leitura, entendendo passo a passo o que esse texto quer nos dizer. E inicia assim no verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, que possamos aprender de Ti, que possamos ser ministrados por Ti. Espírito Santo, seja o nosso mestre neste tempo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei para vocês há uns cultos atrás, que nós iríamos nos debruçar um pouquinho sobre a ceia, tentando estipular alguns padrões, não do que é necessariamente a verdade sobre a ceia, mas aquilo como nós, enquanto CTF, acreditamos. E por que eu digo isso? Porque quando ocorreu a reforma protestante, os reformadores se debateram e se debruçaram, melhor dizendo, sobre vários assuntos. E na maioria deles eles convergiram, mas alguns assuntos não houve convergência. E um deles foi sobre a ceia do Senhor, aonde cada um teve, ou cada um não, mas os importantes, os reformadores importantes, tiveram posições distintas sobre a ceia do Senhor. E eu então, portanto, não terei a pretensão de resolver esse problema de 500 anos numa ministração de 30 minutos. Não é a minha pretensão, mas é colocar para você como nós percebemos isso. É a única forma certa de perceber? Não, não é, mas é a forma que nós percebemos, e é para isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E por que surgiu tudo isso? Até a reforma, entendia-se o conceito de ceia do Senhor a partir do conceito, obviamente, da Igreja Católica, que permanece até hoje, que é o conceito da Eucaristia. A Igreja Católica, ela entendia, dentre sacramentos que a Igreja carregava, 7 sacramentos. E um deles é a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, nós a chamamos assim. Para a Igreja Católica, ela traz um conceito que ele é chato, de nome, né, teologicamente falando, que é o da transubstanciação. E o que ela quer dizer com isso? A Igreja Católica acredita que quando o sacerdote, o padre, ele abençoa os elementos do pão e do suco ou do vinho, o pão e o vinho ocorre uma transformação, a transubstanciação. A substância do pão e a substância do vinho, elas são transformadas e o pão se torna literalmente carne de Jesus e literalmente sangue de Jesus. E isso é tão verdade que ele permanece assim depois dessa oração. Terminou a missa, terminou o momento da Eucaristia, o que sobrou é guardado para ser servido na próxima missa, porque ali é corpo de Cristo. Era um conceito tão profundo que se discutiam nas escolas de teologia da Idade Média, ao fim da Idade Média. Por exemplo, se o sacerdote estivesse carregando uma bandeja com a Eucaristia, com o pão e com o vinho, e ele tropeçasse e caísse, aquele que estivesse próximo se discutia quem eu ajudo primeiro, o padre que caiu ou junto Jesus que caiu, porque se entendiam que de fato eram 2 pessoas que ali no chão estavam. Tão profundo, tão forte este conceito. Lutero, desprendendo do catolicismo, trazendo a reforma, alguns críticos de Lutero dizem que ele desprendeu, mas talvez não muito, né, nesse conceito da ceia. E ele mantém 2, alguns dizem 3, mas em especial 2 sacramentos, que é o sacramento da ceia do Senhor e o sacramento do batismo. Não mais 7, agora 2, a ceia do Senhor e o batismo.
Dois sacramentos ou duas ordenanças que elas estão conectadas. Para Lutero, ele dizia o seguinte, é um outro conceito da consubstanciação. Ele dizia o seguinte, que na hora que nós oramos e abençoamos, que o sacerdote, o pastor, abençoa os elementos, na hora que ele abençoa, Jesus vem para estar no pão, Jesus vem para estar no vinho, mas não ocorre uma transformação de substância. Pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho, mas Jesus está presente no elemento. Uma vez que se encerra a ceia, o elemento pão volta a ser pão, vinho volta a ser vinho, e se pode colocar fora que não tem problema nenhum. Vem um outro cara na Suíça dizendo o seguinte, um cara chamado Zwinglio, e ele diz o seguinte, não, cara, eu não vejo como sacramento, eu vejo como ordenanças. E Jesus sim está presente na ceia, ele vem estar no corpo místico da igreja, ele vem estar presente na igreja, mas isso aqui é uma ordenança que traz a lembrança, que traz a memória o que Cristo fez. Cristo vem para estar conosco neste momento, mas ele não habita no pão ou no vinho, especificamente, no nosso caso, o suco. Ele vem para estar conosco. Este é um conceito que as igrejas americanas acabaram adotando e nós, no Brasil, que temos como tradição religiosa oriunda dos Estados Unidos, como as igrejas batistas, Assembleias de Deus, igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas carismáticas, acabam tendo este viés do Zwinglio, deste reformador suíço, onde não entende como um sacramento, mas entende como uma ordenança. E deixa eu lhe explicar a diferença disso. Já Calvino, eu não quero me aprofundar nisso, não é meu objetivo hoje, mas Calvino já faz um meio disso tudo. Ele diz, Jesus é um sacramento, Jesus está presente, mas é um sacramento, isso que nós vivemos. E qual a diferença entre sacramento e ordenança? Quando eu entendo essa ação como um sacramento, o sacramento é um sinal, é uma graça. A palavra já diz, é um momento santo, e este sinal, esta graça, ela é um sinal físico do que ela representa espiritualmente. Por exemplo, quando eu vejo o batismo como sacramento, e o batismo diz o seguinte em Romanos capítulo 6, que nós morremos com Cristo, e como Cristo ressuscitou, nós ressurgimos depois do batismo. Então, existe uma representatividade simbólica para aqueles que entendem como ordenança, que o batismo representa. Ele é uma ação espiritual, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Para aquele que acredita como sacramento, ele diz o seguinte, o batismo ele carrega em si a bênção que ele diz ter. Por exemplo, não importa o cara que foi batizado, se ele acredita ou não, o fato dele ter sido batizado e sair das águas, pelo fato dele ter participado de um sacramento, o benefício que o sacramento diz ter ocorre na vida dele. Por isso, não é o único motivo, mas é um dos motivos que aqueles que acreditam que o batismo é, por exemplo, e a ceia, enfim, mas o batismo é um sacramento, batizam crianças. Porque ele acredita que o batismo, ele traz o benefício, a graça que ele diz ter. Então se batizam crianças. Nós entendemos o batismo como sendo uma profissão de fé, como sendo algo que eu acreditei, quem crer e for batizado, ele toma uma decisão a partir do seu conceito de crença. Então nós vemos, são percepções distintas de como nós vemos, né, cada uma dessas funções, ou dessas ordenanças, ou sacramentos, enfim, como você veja. Nós, enquanto igreja, e como eu falei, a maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas carismáticas, entendem este momento como ordenança, tirando as igrejas mais de tradição reformada, que entendem ainda como sacramento, presbiteriana, enfim, a própria católica, luterana, ainda entendem isso como um sacramento. E fazem batismo de crianças, né? Essas que eu mencionei. Nós então vemos como ordenança, e vemos em cima deste texto, que Jesus fala através de Paulo, mas Paulo, repetindo o que Jesus diz, ele fala assim no verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto. Quando ele diz fazer isto, é uma ordenança, não é uma sugestão, é uma ordenança. Ele diz, cara, vocês vão fazer isso. É algo que eu estou dando uma ordem a vocês, façam isso. Duas ordenanças nós temos, batismo e a ceia.
E nós vamos ver que elas estão conectadas, eu já explico isso. E a segunda coisa que diz o texto, façam isso em memória de mim. Então vocês vão fazer isso tendo algo em mente, tendo lembranças de algo. Que algo é esse? Eu, Cristo. Quando vocês participarem deste momento, o façam trazendo à lembrança o meu sacrifício, trazendo à lembrança aquilo que eu fiz por cada um de vocês. E aonde a gente toma ceia? E quantas vezes a gente pode tomar ceia? Bom, a Bíblia fala, o Novo Testamento, ele fala que a igreja se reunia de casa em casa e partia o pão de casa em casa. A igreja primitiva, ela tinha um momento da ceia num partilhar de uma refeição, na mesa, tanto que Paulo diz, quem tem fome, come em casa, porque vocês chegam esfomeados aqui, começam a comer antes dos outros, né, e deixa o povo sem comer, porque vocês comem tudo a comida, então está com fome, come em casa, para que nós venhamos aqui, e nós venhamos a honrar o corpo de Cristo, já vou chegar nessa parte também. Mas era um momento de fazer em casa. Eu gosto demais de fazer em casa, nós temos esse hábito de fazer em casa, não toda hora, mas nós temos algumas datas, alguns eventos especiais, nós fazemos, como Natal, por exemplo, nós gostamos, nós 4 sentamos e partilhamos da ceia juntos, oramos juntos, adoramos a Jesus juntos, lembramos da sua morte juntos. Páscoa é um momento sensacional da gente fazer uma ceia juntos, né? Porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Eu estava viajando início desse ano, com um amigo meu, Dan, pastor lá do Canadá, e nós estávamos num restaurante junto com um pastor português, e nós conversando, daqui a pouco o Dan, que é bem loucão na cabeça, ele disse assim, vamos fazer uma ceia? Eu digo, bora? E ele chamou o garçom, tem pão? Tem suco? O cara, tem. Tu quer 1 litro? Não, é só um. E aí o cara trouxe um pouquinho de pão e tal, e nós ali no restaurante, cara, partimos o pão, oramos, e fizemos. Eu curto demais isso, é muito bom. E quanto a gente pode participar? A igreja primitiva fazia isso todas as vezes que se reunia. Ela partia o pão, todos os dias, de casa em casa. Então eles tinham a frequência da ceia do Senhor todos os dias. Isso é legal da igreja católica. Ela tem a Eucaristia toda a missa. Toda a missa tem a Eucaristia, seguindo a tradição da igreja. Nós aqui fazemos uma vez por mês. Qual que é o certo? Cara, você vai definir, cara, na sua vida, você vai definir como isso é bom. Nós, como igreja, entendemos, e a maioria das igrejas faz isso uma vez ao mês. Tá, mas é pecado eu tomar mais? Não, mano. Por exemplo, hoje, agora vai ser a minha 3ª vez, só hoje. Eu já tomei de manhã, tomei de tarde, vou tomar de noite. Porque nós estamos fazendo isso em memória dele, trazendo à lembrança quem ele é, do que ele fez por nós. E é disso que se refere a ceia, e é disso que nós vamos conversar um pouquinho agora. O verso 25 diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo escreve, citando Jesus, ele diz, é aliança no meu sangue. Eu não sei quantos de vocês gostam de ler o Velho Testamento. Algumas pessoas dizem assim, cara, eu não gosto de ler o Velho Testamento porque eu não entendo, eu gosto de ler só o Novo. O meu professor de Velho Testamento, obviamente que ele estava puxando a brasa passado dele, ele dizia o seguinte, se você não lê o Velho porque não entende e só lê o Novo, eu quero te dizer o seguinte, você não entende o Novo. Porque para você entender o Novo, você precisa entender o Velho, porque o Velho é a sombra das coisas que viriam a acontecer. No Velho Testamento, nós vemos, por exemplo, as nações fazendo pactos, alianças de sangue. Eu, quando era criança, eu lembro, não sei se eu vi isso em filme, o que era, mas a gente via assim, quando tu era amigo, brother, mas broderão mesmo, assim, tu tinha que fazer uma aliança de sangue. Aí os caras furavam os dedos e... Não tinha isso, né? Tu tinha esse troço. Eu não sei de onde a gente tirou essa palhaçada, mas a gente fazia esse troço. Né? Tinha que... Não, agora nós somos brother, mano, nós somos irmão de sangue e é nós. Mas tem um conceito disso. Lá no Velho Testamento, nós vemos as nações, elas faziam pactos, alianças de sangue com uma outra nação. Traziam um animal, cortavam esse animal ao meio, tinha todo um ritual para fazer essa aliança de sangue, mas basicamente, quando uma nação fazia uma aliança de sangue com uma outra, era um pacto para sempre, não se rompia mais. Então funcionava mais ou menos assim. Cara, eu sou muito bom em produzir alimentos. A nossa tribo, a nossa nação, ela é conhecida por desenvolvimento. Nós temos uma tecnologia boa e nós desenvolvemos muitos alimentos, nós não temos problema com alimento. Mas nós somos muito ruins
belicamente. Nós não temos um exército bom, nós treinamos os nossos homens para serem produtores, nós não treinamos para serem guerreiros. E nós, então, toda vez que entra uma nação, toma a gente, destrói a gente fica sem ter que começar do zero. Cara, do lado tem uma nação que é ruim em termos de laborar a terra, né, de produzir, mas são guerreiros. O que eles faziam? Uma aliança de sangue. Cara, aquilo que tu tem de bom e eu não tenho, tu me dá, aquilo que eu tenho de bom e tu não tem, eu te dou, nós vamos ser uma aliança. E a partir daquilo ali, cara, não interessa. Brigou com ele, brigou comigo. Nós somos um só. Agora nós lutamos para sempre um com o outro. Quando Jesus fez uma aliança de sangue conosco, e é o que ele fala no texto aqui, que quando nós tomamos a ceia, nós lembramos da aliança de sangue, o que ele está fazendo é isso, cara, nós somos um agora. Você não está mais só, nós somos um. Aquilo que tu tem falta, eu tenho para te dar. Então nós vamos caminhar juntos. Eu te redimi, eu te resgatei, e todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando justamente disso. Nós estamos lembrando daquilo que Ele fez por nós, do sacrifício que Ele fez por nós e da aliança que nós temos com Ele. Nós lembramos disso, Jesus, eu tenho uma aliança contigo, eu não estou só, eu estou vivendo algo contigo, eu tenho uma aliança contigo. Algumas pessoas dizem assim, Anderson, sabe o quê? Se eu pudesse, eu queria me batizar de novo. Porque quando eu me batizei, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha toda a noção do que eu tenho hoje. Alguns diziam assim, eu me emocionei, meus colegas se batizaram, eu batizei, ou qualquer coisa. Eu não tinha exatamente a compreensão que você tem hoje. Deixa eu te falar um negócio. Daqui a 5 anos, eu espero que você não tenha a compreensão que você tem hoje. Eu espero que você continue evoluindo. Essa é a ideia. Nós precisamos continuar evoluindo. Mas por que você não precisa se batizar de novo? Porque Paulo mesmo, ele escreve em Efésios, ele diz, há um só Deus e há um só batismo. O batismo que você teve, ele é válido para você e ele é válido para sempre. Eu vou lhe explicar por quê. O batismo, como ordenança, ele é uma expressão da sua fé em Cristo Jesus. Quando você reconhece e diz assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu não tenho condições de viver só. Eu preciso, é isso que o batismo representa e ele expressa de forma pública, cara, eu preciso de ti, Jesus. Sem você, eu sou um nada. Eu preciso de ti. Eu careço da tua graça, eu careço do teu perdão, eu careço da tua misericórdia, e eu reconheço que eu sou um pecador. E aí então eu vou ao batismo para morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida, como Cristo morreu e ressurgiu. Assim também nós saímos do batismo um novo homem, para viver em novidade de vida. A ceia do Senhor, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos renovando justamente este pacto. Nós estamos dizendo, Senhor, eu continuo acreditando na mesma coisa. Eu continuo vivendo da mesma forma. Senhor, eu continuo acreditando de que Tu és o meu Senhor, de que eu sou um pecador e careço da Tua glória. Eu tenho um pacto contigo, no Teu sangue, naquilo que Tu fez por mim, eu continuo reconhecendo. Portanto, todas as vezes que nós participamos disso, nós renovamos aquele pacto. Nós renovamos aquela aliança lá do batismo que nós fizemos, nós trazemos viva novamente cada ceia, cada momento que nós participamos. E nisso, nós temos muitas bênçãos. Eu quero ler um texto com você, eu normalmente permaneço no meu texto, mas hoje eu pedi que você deixe o dedão aí em 1 Coríntios, e eu quero ir lá para o texto de João, capítulo 6, onde é um texto que eu curto pra caramba, acerca da ceia, que Jesus fala dele mesmo como o pão da vida, e ele diz assim, no verso 54 de João, capítulo 6, ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Esta palavra ela é chave para nós entendermos o que nós vivemos aqui, na ceia do Senhor. Ele diz, esta é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, e quem dele se alimenta para a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que ele diz isso? Porque quando eu me alimento do pão e do sangue, do vinho ou do suco,
né? Nós estamos trazendo a lembrança, renovando o pacto, dizendo: Senhor, eu continuo acreditando em Ti, que Tu és o meu Redentor, que Tu és o meu Salvador, eu Te amo, Senhor, muito obrigado por aquilo que Tu, pelo plano maravilhoso da salvação e deste pacto incrível, essa aliança de sangue que eu tenho contigo. Ele diz: cara, se você vive a partir disso, deixa eu dizer um negócio, eu tenho um pacto contigo, eu tenho uma aliança contigo, e eu te ressuscitarei no último dia. Você tem uma aliança comigo, eu e você, nós temos uma aliança comigo. E se você se alimentar disso, nessa consciência, você se alimenta para a vida eterna. Você está se alimentando para a vida eterna. Você tem o que Jesus chama de vida, viverá por mim. Olha que coisa doida. A nossa vida vai ser uma vida que será vivida por Ele, através dEle. Por quê? Porque cada vez que nós fazemos isso, nós estamos declarando a nossa dependência de Jesus. Jesus, eu preciso de Ti. Portanto, isso aqui não é um rito, isso aqui não é uma cerimônia ritualística, isso aqui é algo que traz vida, que eu particularmente acredito, assim como Zwinglio e assim como Calvino, de que Cristo vem estar presente com a sua igreja, para estar em comunhão, o cabeça com o corpo e o corpo com o próprio corpo, como a igreja primitiva fazia, estando em comunhão uns com os outros. Por isso que nós, quando fazemos a ceia, nós sempre pedimos: procura alguém, não toma ceia sozinho, procura alguém, junta com alguém aí. Se você vê alguém sozinho do seu lado, chama ele junto, porque na ceia do Senhor nós comungamos com o nosso cabeça, mas também comungamos uns com os outros, o corpo de Cristo com o seu próprio corpo, vivendo em unidade, vivendo, celebrando essa unidade de vida. Mas assim como tem bênçãos, a ceia do Senhor também traz condenação. Assim como nesse momento que nós vivemos aqui, nós somos abençoados, a ceia do Senhor, quando não feita de forma correta, ou como Paulo chama, indignamente, ele traz condenação para si. E olha o que o texto diz, lá em Coríntios, a partir do verso 26, vamos ler o 26 que eu não li antes, né? Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, nós anunciamos o sacrifício de Cristo, né? A aliança de sangue que Ele fez conosco. E aí ele segue no verso 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Deus. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A Bíblia deixa claro que existe uma consequência de nós participarmos da ceia de forma indigna. E a consequência é muitos fracos, doentes, não poucos que dormem. Trazemos condenação para nós mesmos. O que é tomar a ceia indignamente? Eu sou da época que quando tu ia para a ceia do Senhor, antes de você tomar a ceia, abria-se um espaço no microfone para o pessoal confessar os seus pecados, que fizeram no mês anterior. Esse culto era muito legal, porque a gente sabia a fofoca de todo mundo. Tu ia assim, cara, hoje é ceia, nós vamos saber os podres da galera. E aí a galera vinha, e aí tu abria, aí o cara dizendo: essa semana, né, esse mês eu fiz tal coisa, tal. E aí, tipo, igreja, irmão perdoa, irmão perdoa. Tipo, vai, não peques mais e tal. Aí tinha essa aí, dava a bênção do cara para o cara tomar a ceia e tal. Porque acreditava-se que o cara que tinha pecado, ele não pode tomar a ceia. Então eu preciso, né, me limpar para eu poder tomar a ceia. Deixa eu dizer um negócio para você. Se para tomar a ceia o pré-requisito é não ter pecado, nós podemos ir embora, todo mundo aqui, ó. Junta as cositas já e cevamos tudo. Cara, não sobra um, porque a própria Bíblia diz: não há um justo sequer, nenhum. Todos nós carecemos da graça, da glória de Deus. Nós somos pecadores, transformados por Cristo em um processo de santificação, mas continuamos pecadores. E ainda que eu possa fazer uma revisão de vida inteira antes de tomar ceia, vou fazer uma revisão, não, Jesus me perdoa por aquilo, nossa, xinguei o cachorro, sei lá, começa a fazer uma revisão inteira para dizer: não vou deixar passar nada. Davi ainda diz o seguinte: Senhor, ainda me perdoa dos que me são
ocultos, porque tem coisa que eu faço que nem vi que fiz. Então, mano, não tem como nós conseguirmos ser totalmente santos para poder participar da ceia. E lhe digo mais, se você pecou, pisou na jaca essa semana, mas fez a caca, aquela caca grande, se existe um lugar que você precisa estar, é a mesa do Senhor. Porque é à mesa do Senhor que você vai encontrar o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. É ali que você precisa estar. Então você que tem andado distante, você que tem andado afastado, você precisa vir à mesa, encontrar Cristo à mesa, no sangue de Cristo, renovar a sua aliança e dizer: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui para dizer, eu continuo acreditando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu continuo acreditando naquilo que tu fez por mim, eu quero estar contigo, papai, eu creio no pacto, na aliança que um dia eu firmei contigo e tu firmou comigo, eu estou aqui para dizer: Senhor, eu continuo acreditando e careço de ti. Se você errou, mano, é a mesa que você precisa estar. Então o que é indignamente? Ele próprio diz, é não discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, é você sair do seu lugar e não dar a dignidade, o valor que este ato tem na sua vida. É você não reconhecer que você faz parte do corpo de Cristo, não discernindo o corpo de Cristo, e você só o faz parte porque houve um pacto de uma aliança de sangue que foi derramada por você, e aí então você vem de qualquer jeito, usando isso como um ritual qualquer, participando de qualquer jeito, como algumas vezes eu ainda quando adolescente fazia. Eu lembro de um dia, acho que eu nem devia te contar esse troço, porque o pessoal vai ficar chateado lá da igreja católica, mas eu tinha um sonho de comer a hóstia, eu tinha vontade demais de comer a hóstia, e aí eu fui com um colega meu que tinha feito, e eu não podia comer porque eu não tinha feito a crisma, eu não podia comer, e aí eu disse: cara, mas eu quero comer. Não, mas não fez aqui, não pode comer. Aí eu digo: mas eu quero comer, cara. Então eu falo o seguinte: salva um pedacinho. E aí eu digo: então já era, é nóis, eu vou salvar, vou tentar. Meu colega, nós tínhamos 13, 14 anos. Aí ele foi lá, parou na fila lá, e aí o padre chega e já enfia na língua, e o troço já desmancha, né? Aquele troço, não sei que alguém já participou, que tu enfiou, desmancha. E aí eu disse: cara, eu vou ter que ter uma habilidade para salvar um pedacinho, salva um pedacinho. Aí ele foi, cara, quando o padre largou, ele quebrou, deu aquela quebradinha e veio, com um pedacinho assim, tudo babado, mas veio com aquele troço já desmanchando na mão, e veio e me enfiou, e eu digo: top, né? Pelo menos eu experimentei a tal. Cara, noção zero, entendeu? Noção zero, absurda, sem total temor, zero, nada. Porque não entendia o que estava acontecendo. É mais ou menos disso quando a gente vem participar de algo colocando uma insignificância, não discernindo o corpo. Por isso que Paulo diz: cara, vocês não estão olhando o corpo ao redor, a igreja a qual vocês estão fazendo parte. Então alguns vêm e come, sem discernir que existe uma família, que você faz parte de algo que é muito maior do que o seu umbigo, muito maior do que você. Eu estou fazendo parte de algo, eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo. Algumas pregações, alguns anos atrás, eu ministrei aqui também sobre esse texto da ceia. Minha ênfase foi justamente nisso, de eu vir tomar a ceia de qualquer jeito, sem olhar para o lado, estando, por exemplo, chateado com o meu irmão. Jesus nos ensina dizendo o seguinte: mano, se você vai ofertar e você tem um problema com o seu irmão, vai lá, conserta com ele, porque ele é corpo de Cristo, ele é seu corpo, ele é parte de quem você é, conserta com ele e vem e oferta, porque nós temos uma relação de convívio, de amor, de relacionamento, de comunhão. Nós somos um corpo, e Jesus nos ensina a andarmos bem com isso, porque do contrário, nós estamos vivendo uma fé religiosa, apenas ritualística. Eu venho, participo de um culto, vou embora, não estou nem aí para os outros, não estou nem aí para o que os outros pensam de mim, o que eu penso deles, não estou nada, eu só quero viver a minha fé, meu negócio, esperança que eu vou morar no céu, né? De preferência, em nome de Jesus. Mas não estou nem aí, cara, não estou vivendo isso. Paulo diz: não, cara, nós precisamos fazer isso com consciência, de vir à mesa do Senhor com consciência e participar disso consciente, que, cara, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte daquilo que Jesus preparou para mim. Por isso que ele diz: há entre vós, como consequência, muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Ou seja, existe uma igreja que ela é religiosa, que ela é ritualística, ela é uma igreja fraca, uma igreja doente e uma igreja adormecida. Por quê? Porque ela não tem vida. Ela vive ritual, ela vive qualquer coisa, menos aquilo que Jesus fala lá em João 6, aquele que come e bebe a verdadeira comida e a verdadeira bebida, ele vive por mim, a sua fé é expressa por mim. Não, cara, esse cara vive por ele,
é na percepção dele, do jeito dele. Ele não está nem aí para nada, ele só está aí para si, para o seu ventre. O seu Deus é o seu ventre. Ele está na igreja, ele está no ambiente, ele está inserido aqui, cara, mas ele vive para si. Sem entender que ele faz parte de algo, que ele se debruça em favor do outro. Que ele ama o outro, que ele ama ao Cristo, do sacrifício de Cristo, e amando o sacrifício de Cristo, entendendo o sacrifício de Cristo, ele vai amar o outro. Ele vai se debruçar em favor do outro, porque não tem como você amar a Deus e não amar o outro. João diz, cara, não é possível isso. Então você não ama Deus, porque você não pode amar a Deus e odiar o seu irmão. Não dá. Se você ama Deus, de fato e de verdade, você vai amar o seu irmão. Você vai se debruçar em favor do outro. E quem pode, então, participar da ceia? Quem é a pessoa que pode participar da ceia? Algumas igrejas, elas colocam como norma, somente batizados podem participar da ceia. A Bíblia não fala disso, mas de tudo que eu acabei de colocar para você, faz sentido quando eu coloco uma norma dessas, porque obviamente o cara precisou ter um encontro com Cristo, foi batizado, e na ceia ele vem confirmar o seu batismo. Faz sentido. Não é só fazer sentido, mas não sei se você já leu, é um livreto, que ele foi escrito 100 anos mais ou menos depois de Cristo, que chama Didaquê. Ele é um livro, e eu vou reduzir talvez a sua importância falando disso, mas ele era como se fosse um regimento interno da igreja primitiva. A igreja ela começa a se expandir na Ásia, se expandir em pedaços na Europa, África, Oriente Médio, ela começa a crescer. E aí então a igreja primitiva ela cria um documento, que hoje nós conhecemos como Didaquê, para organizar algumas coisas. Dentre elas tinha batismo, as instruções para o batismo, e tinha instruções para a ceia. E nas instruções para a ceia, a igreja primitiva instruía a igreja a servir a ceia somente aos batizados. Nós, enquanto CTF, nós não temos essa prática. E nós procuramos abrir para todas as pessoas que quiserem participar conosco. Essa é a nossa forma de fazer. E nós fazemos isso não dizendo para você quem pode e quem não pode, porque o próprio texto mesmo diz, quem vai determinar se pode ou não pode é você mesmo. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu quem vou dizer para você, pode. Não, você, deixa eu ver aqui, cheque, tá, você pode servir a ceia. É você quem precisa ter isso, porque ao mesmo tempo que ele gera bênção na sua vida, ele também gera consequências, se você não fizer. Então não sou eu quem vou dizer pode ou não pode, é você quem tem que saber se você pode ou você não pode. Nós aqui, nós abrimos para todas as pessoas, ou às vezes as pessoas estão nos visitando de uma outra igreja, você é livre para participar conosco da ceia do Senhor. Instruímos, obviamente, que você saiba o que você está fazendo, que você entenda o que você está fazendo. Por quê? Porque é importante nós virmos para cá, não apenas como um ritual, mas entendendo o que essa prática está fazendo. E criança, pode tomar ceia ou não pode tomar ceia? Então, esse é um problema. Porque nós vemos dentro da igreja também duas correntes. Uma corrente que diz assim, cara, se quem toma ceia é quem faz parte do corpo de Cristo, quem é da igreja de Cristo, quem discerne o corpo, ou seja, que está conectado ao corpo, cara, Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. E essa é a justificativa de quem serve ceia aos pequenos, né? Dizendo assim, cara, nós damos a ceia porque nós acreditamos que eles fazem parte do reino dos céus, e eu não vou impedir que alguém que faz parte do reino dos céus, impedi-lo de chegar à mesa, de ceiar com Cristo. Não o farei. Os que são contra a ceia, servir ceia de criança, eles dizem o seguinte, cara, mas tem consequências. Geram consequências. E se ele estiver fazendo de forma indigna, vai gerar consequências a essa criança. Então, não, nós não servimos ceia para criança. Como nós, enquanto CTF, vemos isso? E, de novo, eu não estou dando um ponto final aqui, é a nossa forma de fazer. Não estou nem dizendo que é a correta, eu estou dizendo que é a nossa forma de fazer, é o nosso jeito de fazer as coisas. Eu, particularmente, nós discutimos isso com os pastores, nós sentamos para discutir isso e conversar. Cara, qual é o nosso entendimento, né, teológico acerca de tudo isso? Eu não tenho problema de servir ceia para criança, honestamente. Eu não tenho problema. Quando essa criança ela é instruída a tomar a ceia. Quando essa criança ela é instruída a entender o que ela está fazendo neste momento. E não só tomando por tomar.
ela precisa entender que este é um momento importante, que Cristo morreu por ela, e que o que ela está fazendo aqui é participando de algo tão precioso que Cristo conquistou para ela. Ela vai entender isso no entendimento dela, no nível de entendimento dela, mas é importante explicar para ela, e ela vem então com temor, do jeito dela, da forma dela, mas ela vai vir com temor, participando de algo realmente importante, não só comendo porque os amiguinhos comeram, não só participando porque ela viu os coleguinhas tudo fazendo, ou o pai fazer, e aí o pai faz que nem meu colega fez, não, mordido no final, bom. Não, cara, a gente explica para ela o que está acontecendo, e a gente faz esse convite. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo, e aí como pastor do rebanho, eu me preocupo de nós abrirmos isso para todos. Por quê? Porque eu sei que alguns de vocês têm essa consciência e fazem isso com seus filhos. E os seus filhos vão vir à mesa conscientes do que estão fazendo. Mas muitos, não. Muitos vão vir porque o coleguinha veio, muitos vão vir porque todo mundo vem, muitos vão vir porque... E, de novo, assim como nós temos bênçãos na ceia, ele também tem consequências. Ele também traz condenação. Qual foi a nossa decisão, então, a partir disso? Você já deve ter notado, há um tempo atrás, nós nunca servimos ceia para as crianças, aí um pai serviu, e ele é livre para fazer o que ele quiser, o outro também foi, e de repente a criançada veio valendo, assim, né? A criançada estava feliz da vida, top, vamos tomar um sucão. Aí vinha mesmo para participar da ceia. E aí a gente disse, cara, tem um problema aí que nós temos que resolver, não podemos fechar um olho e dizer assim, que se exploda cada um, porque nós somos responsáveis, né? Como pastores nós somos responsáveis por isso. O que a gente fez? Você já deve ter notado isso aí. A gente começou a chamar as crianças antes da ceia. Então, a criançada começa a subir antes da ceia e vai ter a escolinha lá. Ah, Anderson, mas eu gostaria de dar ceia para o meu filho e ele não está podendo participar da ceia. Fico feliz que você tenha esse sentimento. Eu vou pedir então que você chegue em casa, monte uma ceia preciosa, explique para o seu filho e sirva a ceia para ele e ministre a vida dele. Não deixe ele longe da mesa do Senhor, mas faça você como responsável, porque você é responsável pelo seu filho. Então nós não podemos dizer assim, não, bora lá fazer assim, nós não podemos ser levianos, ao meu ver pelo menos, sermos levianos de abrir a porteira para todo mundo, porque eu sei porque nós vemos o resultado das crianças lá em cima, que tem muitos pais que chegam na igreja e dizem, graças a Deus, eu trouxe aqui, pelo amor de Deus, alguém leva. Eu já aguentei 6 dias, eu preciso 2 horas só, 2 horas. E aí a gente vê o resultado lá em cima, cara. As crianças, elas, de fato, precisam ser discipuladas, acompanhadas, conhecerem a Jesus, porque elas não têm essa referência dentro de casa. Então, pensando nisso, cara, a gente tem essa postura de ter este cuidado, de zelo pelo seu filho. Anderson, vocês estão impedindo as crianças de virem à mesa? Não. Nós estamos dizendo, papai, é sua responsabilidade levá-lo à mesa. E você tem total liberdade de fazê-lo. O que nós só não vamos estar fazendo de forma coletiva aqui na igreja, mas dando total liberdade para você fazê-lo. Amém? Dentro disso, nós estamos hoje, nesse momento tão precioso, de podermos celebrar da ceia do Senhor, de poder renovar a nossa aliança, de renovar o nosso pacto, de chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, muito obrigado por aquilo que tu fez por mim naquela cruz. E hoje nós estamos renovando, celebrando, dizendo, papai, eu estou aqui, eu te amo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você e logo o Rafa já vai estar vindo para estar servindo a ceia e nós participando desse momento tão precioso. Papai, nós te agradecemos, Senhor, pelo plano maravilhoso que tu fizeste por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, por este pacto, pela aliança de sangue, no teu sangue, no sangue vertido naquela cruz que redimiu, Senhor, o nosso pecado, arrancou de nós, Senhor, o nosso pecado para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Nós te agradecemos, papai.
E nessa noite, com ações de graça, nós queremos chegar diante de Ti, nesse momento tão precioso de nós participarmos, Senhor, da ceia do Senhor. Que possamos fazer isso com gratidão, que possamos fazer isso com graça, que possamos fazer isso, Senhor, com alegria nos nossos corações, vindo à mesa contigo. Por isso, Jesus, nessa noite, vem comungar com o Teu corpo, vem comungar, Senhor, com a Tua igreja. Vem, cabeça, vem estar conosco, em nome de Jesus.